Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Então vamos falar sobre o que é alquimia, né? O que é essa arte, essa ciência milenar atemporal que tanto a gente escuta falar. A nova era, a era de Aquário, é a era dos alquimistas. E o que é então esse alquimista? O que é a alquimia, né? A alquimia, ela é a arte de curar todos os males. Mas o que é essa arte? A alquimia, ela vai ter aí, gente, datado em torno de 5.000 anos antes de Cristo. Na verdade, ela é muito antes de 5.000 anos. Ela tem aí mais ou menos uns 10.000 anos na sua história, né? A alquimia, ela vem dos Sumérios, na verdade ela vem de Atlântida, que foi depois para os Sumérios, para os egípcios, e foi passando de uma forma oculta. Por isso ela está relacionada às coisas veladas, ao conhecimento velado, ao conhecimento oculto. Por quê? Porque ela foi passada de forma oculta e secreta por muito tempo. E só por isso ela chegou aqui, até os dias de hoje. Só por ela ter mantido de uma forma secreta o conhecimento, é que ela está presente e atual nos dias de hoje. A alquimia, ela se faz atemporal, ela encaixa com o momento que vivemos, com a saúde que temos nesse momento, que precisamos tratar. Ela vai olhar para tudo isso. Da alquimia surgiu todas as ciências, né? Tudo que a gente vai conhecer aí como ciência, a gente vai entender que vem, então, da alquimia. Por exemplo, a física, a matemática, a biologia, a química, que na verdade a alquimia química é, então, uma evolução desse nome, né? A arte, a música, a astrologia, cabala, numerologia, tudo isso pertencia à alquimia, era uma única coisa. O alquimista, ele era formado em tudo isso e ele se especializava, assim como os druidas. Os druidas também eram assim. Os druidas eram mestres alquímicos, né, da região da Gália, então de uma região nórdica. E eles também se especializavam. Existiam os druidas especialistas em artes ocultas, especialistas em medicina, em homeopatia, fitoterapia. Tudo isso vem da alquimia. E nós vamos ter aí, então, essa antiga alquimia que vai, então, trazer o conhecimento filosófico, o conhecimento científico. E ela vai estudar, então, o ser como um todo. Ela não foca somente no corpo. Por exemplo, como a gente vai ver na medicina de hoje em dia, né, que só vai olhar o sintoma, vai olhar a doença. Não, a alquimia, ela olha o doente. A gente fala aqui na alquimia que o nosso cliente, o nosso paciente, ele é uma árvore, a árvore da vida. E a gente entende que cada árvore vai manifestar os seus processos de uma forma. E é isso, a alquimia, ela vai olhar então o todo daquela pessoa, daquela árvore, né, daquele ser que está ali. A alquimia, ela olha então o físico, ela olha o emocional, ela olha o espiritual, ela olha o mental, ela olha todos os corpos, ela trabalha com a metafísica, né, que é aquilo que a gente vai construindo então no emocional, no energético, no sutil, no mental, a gente vai somatizando através da forma pensamento no corpo. Então, gente, olha só, o que é alquimia? É uma arte, é uma medicina, é a arte de curar todos os males. Então a gente vai olhar a doença como a gente vai olhar para o doente e vamos buscar esta causa através desses conhecimentos, né? É a junção de todos esses conhecimentos que entendemos hoje como ciência, né? Que entendemos hoje como medicina. Então, dela surgiu a homeopatia, a fitoterapia, aromaterapia, numerologia, cabala, astrologia, medicina mesmo, né? Essa medicina que a gente conhece hoje, ela perpetuou com os conhecimentos da alquimia. Até 1700 a gente usava muito do conhecimento da alquimia, da astrologia, porque a medicina, se vocês forem no Museu de Bolonha, na Itália, vocês vão ver lá no Museu da Medicina que a astrologia estava presente na medicina até 1700 por aí.
né? Tem 250 anos somente que a astrologia não pertence mais à medicina. E o que é essa astrologia que a alquimia olha? Ela olha a astrologia da alquimia, é uma astrologia que vai olhar o arquétipo de uma forma química. É isso mesmo. Então, por exemplo, se eu olho ali aquela pessoa que não luta por ela, que não luta pela vida, que tem dificuldade de lutar por ela, pelos desejos dela, pelas vontades dela, eu vou olhar lá no mapa dela, como que tá esse Áries dessa pessoa? Aí eu vou ver que aquele Áries está com quadratura, oposição, tem algum aspecto ali desafiador. E como que isso se traduz em medicina? Então eu vou olhar o ferro daquela pessoa, porque o ferro tá ligado a ação, a agir, que é a Áries. Então, só para vocês entenderem que a alquimia, ela é muito profunda, muito profunda. Então, ela não é uma filosofia apenas, ela é filosofia, ela é mecânica, ela é ciência divina, ela é medicina divina, porque o conhecimento da alquimia veio através do deus Tote, do Egito, através da tábua de esmeraldas, através de Hermes Trismegisto, que nós vamos conhecer aí a filosofia hermética, que vai falar das leis naturais. Tudo isso é alquimia. Tudo isso é alquimia. Então a alquimia, ela se perpetuou até os dias de hoje através do ocultismo. Sim, através do ocultismo, através de escolas secretas, escolas iniciáticas. Então esse conhecimento não é um conhecimento como o cartesiano, que está aí aberto, disponível para você encontrar facilmente. É um conhecimento que você tem que ser um buscador para acessar. E ao mesmo tempo, quando você se torna esse buscador, você então mergulha profundo nesse autoconhecimento. E eu, como alquimista, quando eu vou tratar, quando eu vou atender alguém, eu vou mergulhar profundamente nesta árvore da vida que está diante a mim, para que eu possa encontrar os processos desta árvore, para que eu possa tratá-la e não tratar doença, mas tratar a árvore, tratar o doente e não a doença, porque tratar doença não é sinônimo de solução. Não é sinônimo de solução. Tratar a doença é simplesmente fazer uma mordaça, por exemplo. Então o seu corpo está ali falando, olha, dor de cabeça, por exemplo. Dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. O seu corpo tá falando algo pra você. Só que aí, em vez de você olhar para essa dor de cabeça e buscar o que é que o seu corpo tá falando, o que você faz? Você vai lá e toma uma alopatia, toma um remédio para conter essa dor de cabeça. Nada contra você tomar o remédio. Só que você tá colocando uma mordaça. Então, quando a gente trata sintoma, quando a gente trata doença, a gente não tá tratando causa. A gente tá tratando só efeito. E o fundamento da alquimia está em tratar causa. O fundamento da alquimia é encontrar qual o caminho que esta árvore, que eu já falei para vocês, então, que a árvore da vida é o paciente, é o cliente que está ali diante, né, de nós alquimistas. Então, o papel do alquimista e da alquimia é encontrar qual o caminho que esta árvore está fazendo para se curar. Os efeitos, os sintomas que essa pessoa traz para mim no consultório, isso vai me dizer então qual o caminho de cura essa pessoa está buscando. E os caminhos de cura, eles são defendidos por Paracelsus, um grande alquimista, né? Nós vamos ter grandes nomes aí dentro da alquimia e um desses nomes aí é o Paracelsus. Paracelsus, ele foi um alquimista que desenvolveu também muitos tratados da alquimia e de medicina. Ele era médico e alquimista. E Paracelsus, ele falava então que a gente tem os caminhos de cura. Às vezes nós vamos buscar a cura pelo próprio veneno, né? Então, se eu tô ali cheia de um veneno, cheia ali, por exemplo, de raiva, aí eu vou procurar a cura pela própria raiva, por exemplo. Tô dando um exemplo aqui sutil. A gente teria várias formas de compreender essa cura pelo próprio veneno. Mas às vezes eu vou procurar a cura por um caminho contrário, totalmente contrário daquilo. E às vezes eu vou procurar a cura por um caminho similar. Então, Paracelsus defendia que nós temos 3 caminhos de cura, no mínimo aí, né? Porque isso aí a gente vai multiplicando, porque vai virando infinitas possibilidades
né, de cura que o ser humano vai buscando, essa árvore da vida vai buscar para se curar. E como que é esse processo? Esse processo de busca se torna, na verdade, um padrão comportamental. Se torna, na verdade, uma crença limitante, uma crença. Você começa a acreditar que você é aquilo que você construiu para se curar. Mas aquilo é o efeito da sua dor, é o efeito da sua doença, aquilo não é você. E é o que a alquimia vai fazer aqui, é te lapidar, é tirar esse nigredo, é tirar essa entidade que você criou por querer curar a sua dor, mas inconscientemente você nem sabe que está nesse processo, né? E que está construindo ali um padrão comportamental, um padrão de crença, e que tudo isso, na verdade, não é você. Não é você. Tudo isso é efeito de um caminho que você está buscando para se curar, da forma que você tem consciência. Então, quando eu falo assim, o que é alquimia? É tudo isso que eu estou dizendo aqui. A alquimia, ela é essa medicina que vai olhar para essa árvore, que vai olhar para esse indivíduo e vai buscar os mecanismos de cura que esse indivíduo criou, os mecanismos comportamentais, as crenças que esse indivíduo criou para curar a sua dor. E aí ela vai encontrar, né? Porque a gente fala que é o solve coagula. O que é um alquimista também? Um alquimista é um químico. É o químico de antigamente, né? Que fazia o quê? O que os químicos fazem? Eles solvem e coagulam. Nada mais é do que isso a química. E aí quando eu vou solvendo ali, então buscando entender aquela árvore, entender aquela pessoa, eu estou solvendo. Estou solvendo até eu encontrar a causa, até eu encontrar aquela primeiro pontapé ali daquela dor, até eu encontrar a dor, o processo, para que então nesse solver eu trate essa dor, eu trate este negredo, essa crença, esse padrão que te corrompe, que te prende, que nos corrompe, que nos prende, né? Que não nos deixa manifestar o espírito, a essência, o propósito. E é ali que eu vou atuar. Atuando ali, então eu vou começar a coagular. E aí o que é o coagular? É devolver então aquilo que eu tratei, eu devolvo para a árvore tratado, iluminado, curado. E aí a gente faz a arte do transformar chumbo em ouro. É exatamente isso. É solver ao ponto de você encontrar o chumbo e pegar aquele chumbo, transformar ele em ouro, transformar a ignorância em sabedoria, transformar a doença em cura. É isso. Alquimia, quando a gente fala assim, então você é um alquimista, você agora transmuta então chumbo em ouro. Transmuto. Eu transmuto chumbo em ouro. Como eu transmuto? Eu vou lá, vou solver, vou encontrar as causas daquela árvore, vou encontrar os padrões, as crenças, os nigredos daquela árvore e eu vou trazer aqui uma luz para aquilo, eu vou trazer uma cura para aquilo. E aí quando eu devolvo aquilo curado, eu devolvo aquilo transmutado, transformado em luz, em sabedoria, em consciência. Então quando a gente vai falar assim, o que é alquimia? Alquimia é medicina, alquimia é filosofia, alquimia é ciência divina. É ciência divina, sim. É a ciência que nos foi dada pela ciência maior, pelo grande espírito, vamos dizer assim, o grande arquiteto, né? Ele nos deu esse conhecimento para que possamos entender esta mecânica, para que possamos entender esta máquina que temos. Essa máquina aqui, que é esse corpo, que serve o propósito da evolução do espírito, o ad eterno. Então, através da matéria, a gente purifica o espírito, a gente evolui o espírito, mas existe uma ciência para a gente entender essa mecânica, e a ciência se chama alquimia. Então, quando eu falo para vocês assim, eu sou uma alquimista, eu sou então uma pessoa que me formei, me preparei para encontrar as suas causas, os seus padrões comportamentais, as suas crenças, os seus nigredos, a sua dor, a sua sombra. Eu me preparei e estudei para encontrar isso, para te ajudar, te dar a mão nesse processo, para que você então traga consciência, para que você então traga luz e assim manifeste a essência que é o Espírito que está aqui, manifestado na carne. O Verbo se fez carne, somos o Verbo que se fez carne, mas esse Verbo
precisa manifestar. Só que a gente está muito corrompido. Quando a gente vê esse mundo cheio de corrupção, e a gente vai entender que tem uma lei na alquimia que fala do micro e macro, né? Então tudo que está no macrocosmo, no grande cosmo, também está no microcosmo. Podemos entender que nós somos também, então, esse microcosmo, né? E se a gente também observa esse macro corrupto que a gente está vivendo, essa corrupção toda que a gente observa, isso também está no micro. Estamos corrompidos, nossa matéria está corrompida por dogmas, está corrompida por crenças, está corrompida por padrões, por dor, por sombra, por negredo, por chumbo. Isso tudo está corrompendo a nossa matéria. E essa medicina da alquimia é a ferramenta que nós temos para que a gente transmute tudo isso, para que a gente saia de um ser corrupto, de um ser que está corrompido, para um ser elevado, para um ser que vive a presença, que vive o aqui e agora e que manifesta a essência, que manifesta o espírito, que manifesta o propósito. Então parece uma religião, pode até parecer, mas não é. Parece uma medicina, é uma medicina, mas é uma medicina integral, é uma medicina integrativa. Ela está associada com uma filosofia de vida, com um conhecimento avançado, ela está associada a uma ciência e ela é a mãe de todas as ciências. Tudo que a gente entende hoje de física, química, biologia, matemática, geometria, tudo isso que a gente conhece, homeopatia, fitoterapia, aromaterapia, tudo que a gente conhece, a raiz é a alquimia. Ela é a mãe de todos os conhecimentos, de todas as ciências. Nossa, Silviane, sério? Você tá falando isso? Sério mesmo? Não é possível que ela é a mãe de tudo. Ela é a mãe de tudo. Porque ela está ligada à fonte primordial. Ela está ligada à fonte divina. Ela está ligada a uma ciência que veio das estrelas, que veio do cosmo, que veio da fonte, que veio do grande arquiteto, que veio do grande espírito. Sim, é meio demagogo, pode parecer, meio utópico, é meio utópico, mas experimenta esta medicina, experimenta essa arte, porque o que a alquimia é, no final, em resumo, é uma grande arte, e o Criador é um grande artista, e nos deu esta arte, para que a gente possa nos curar, através do autoconhecimento, através do mergulho interior. E assim a gente transforma o mundo externo, através dessa mudança interna. Então não é tratar doença, mas é o doente. É o que está gerando esta doença, é o que está causando esses efeitos, esses padrões, essa corrupção, que não deixa você viver um ser completo, integrado, com a sua matéria e o seu espírito. É sobre tudo isso que eu queria trazer aqui para vocês. Eu falei que a live ia ser rapidinha, mas eu queria trazer essa luz para vocês. O que é alquimia? Então a alquimia é a arte de curar todos os males. É a ciência, é a medicina atemporal e que se faz totalmente necessária no momento em que estamos vivendo, neste momento de nova era, neste momento de era do conhecimento. E é isso, pessoal. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, quem tá aí ao vivo, quem não tá ao vivo, quem for ver essa live depois, pode escrever nos comentários ali as dúvidas de vocês, eu venho e respondo, né? Qual é a sua dúvida em relação à alquimia? Qual é? Pode escrever aí. E se você não tem agora na sua mente a dúvida, pode escrever posteriormente também. Boa noite todo mundo que tá aqui. Boa noite, Luiz. Não sei se você tá aí ainda, meu grande amigo alquimista. Boa noite, Kelly. Boa noite, Giovana, do Canil Golden, que só tem filhotes maravilhosos, bem cuidados e amados. Então é isso, tá, pessoal? Um beijo pra vocês, ó. Um beijo. Que vocês possam compartilhar essa live com as pessoas que vocês sentiram que foi interessante, que foi esclarecedor, que vocês sentirem no coração de vocês,
transferem, compartilhem este conhecimento, compartilhem esta live para as pessoas, tá bom? Boa noite, até mais.